Deus tem um propósito, né? Ah, é verdade, isso é verdade. Depois a aula vai lá para o YouTube, quem quiser assistir, assiste, É verdade. Isso que é, perde essa conexão que existe entre a gente. é verdade. É diferente, não é igual, né? Diferente. Então, o propósito desse curso, né, é nos ensinar a ver a nossa vida do ponto de vista de Deus. Na verdade, é nos motivar para aceitarmos o desafio de viver do modo que agrada a Deus. Esse é o Uhum. propósito principal. Quando nós conseguimos alcançar esse propósito através da prática dos princípios de Deus, ele diz que as demais coisas nos serão acrescentadas. Porque nós vamos estar buscando o reino dele em primeiro lugar, aplicando na nossa vida, não apenas tendo Verdade. conhecimento, né? Mas Uhum. vamos orar? Vamos começar colocando na nossa vida, nossa mente, nosso dia que já passou, a noite Uhum. chegando diante, Verdade. né? E que ele possa nos iluminar para entendermos o que de fato ele quer falar para a gente. Amém. Convido você, Maria, para nos elevar a Deus em oração. Amém. Oremos. Bendito Deus, bendito Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, por esse tempo. Pai, muito obrigado, Senhor, porque tantas coisas temos aprendido e que tem mudado, Senhor, o nosso proceder, a nossa atitude, o nosso dia a dia. Senhor, continue conosco, Pai, que nós possamos aprender a priorizar-te as nossas vidas, porque o Senhor deixou um versículo com promessa na sua palavra, que diz em Mateus 6,36, que se buscarmos o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E muitas vezes nós vivemos cansados e não nos conseguimos esse descanso, porque não te priorizamos em nossas vidas. Ensina-nos, Senhor, a priorizar-te em nossas vidas, não em palavras, mas em ações, em atitudes. Ser conosco, tira de nossa vida tudo aquilo que nos impede de estar em tua presença, Senhor. Nós te pedimos a tua bênção nessa aula e te pedimos também que todos aqueles corações que irão assistir essa aula no YouTube possam ser alcançados, Senhor, com essa mensagem tão boa, tão edificante que tem sido ensinado, Senhor, nesse tempo. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos, Senhor, no poder de Cristo que opera em nós. Nós te agradecemos porque nós não merecemos nada. O Senhor nos dá tudo por puro amor. Nós te agradecemos e eu te agradeço pela vida da Martinha e da sua equipa, que preparam todo esse cenário, toda a logística, para que possamos realmente, mesmo habitando em continentes diferenciados, possamos viver como se estivéssemos no mesmo espaço, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela tecnologia, pela evolução da tecnologia, porque só assim nós poderemos estar tão perto uma da outra. Te agradecemos que o Senhor possa trazer mais alunos para essa aula, para que eles venham também a aprender a viver, a lidar com as dificuldades do dia a dia, Senhor. Eu te louvo e engrandeço o seu nome. Em nome de Jesus, oro e digo amém. Amém. Está em alta, né, Maria? Está em alta o tema, porque nós estamos vivendo um momento assim muito histórico no mundo, tantas catástrofes acontecendo, Exato. tantas coisas tão terríveis. A natureza parece que se revoltou e está dando troco para nós, né? E aí a gente começa a pensar no fim do mundo, como que vai ser. E aí levanta-se o tema da marca da besta. E tem pessoas que ficam conjecturando isso aí, como que ela vai ser, como que ela não vai ser, se ela vai ser na testa, se ela vai ser na mão, como que vai ser essa marca da besta. Mas eu estava pensando, dentro dessa matéria que nós estamos estudando,
conflitos da vida. E hoje nós vamos começar a trabalhar o tema como ser uma pessoa bem-sucedida. Aí veio na minha mente o seguinte pensamento. Nós precisamos ter as marcas de Cristo. Amém. E eu acredito que se nós tivermos com as marcas de Cristo visíveis na nossa vida, não caberá lugar para a marca da besta na nossa vida. É verdade. A gente vê, olhando para as Escrituras, a gente vê bem claro isso. Quando Deus mandou que os hebreus lá no Egito passassem nos umbrais das suas portas, da porta das suas casas, o sangue do Cordeiro. Ele disse que aquele seria o sinal que o anjo da morte veria e passaria por cima daquela casa sem tocar nela. Olha que lindo! Então, Maria, e todos que vão nos ouvir, se você tiver com as marcas de Cristo visíveis na sua vida, o anjo da morte passará pela sua casa. Amém. Sem tocar a sua vida, como foi naquele tempo. E também não haverá espaço. A ciência diz, né? A física diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, se no seu corpo estiver as marcas de Cristo, não cabe. A própria ciência diz que não cabe outra marca ali naquele lugar. Então, que nós possamos ter essa coragem de nos marcar bem profundo com as marcas de Cristo. Diz que em uma guerra, na guerra lá do Napoleão, lá da conquista lá, que um soldado foi ferido e o médico foi lá tirar a bala que estava alojada no seu peito, no seu tórax, e ele falou para o médico: vai mais fundo e veja se você encontra aí gravado o nome de Napoleão. E que no nosso coração possa estar gravado o nome do nosso Salvador, Jesus Cristo, o Messias. Essa é a marca que nós devemos carregar profundamente no nosso coração. Vamos ver uma pessoa bem-sucedida. Ela é composta de 3 partes, como a Bíblia nos diz. Eu convido você para ler, Maria. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Na minha versão diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, Paulo está nos dizendo aí que nós somos formados por 3 partes. E eu quero te perguntar, o que você já ouviu, Maria, sobre isso? Espírito, alma e corpo. Cada uma das suas explicações faz essa parte, é a parte que mais deixa a gente confuso, né? Mas o pouco que eu entendi, realmente o corpo humano é constituído por esses 3, né? Espírito, alma e corpo. Espírito tem a ver com o espírito, a nossa vida espiritual mesmo, né? E a alma é a nossa emoção e o corpo é o físico, é o que eu entendi.
Deus criou o homem. O homem foi criado por Deus. Vamos ver Gênesis capítulo 1, verso 26. O que é que a Bíblia, ou o manual do fabricante, ou o nosso manual de conduta diz? Gênesis 1, 26 diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amém. Então, Deus nos criou. Nós fomos criados por Ele, por Elohim, a sua imagem e semelhança. Vamos ler também João 4, verso 24. João 4, verso 24. Na Bíblia contextual, João, ele está como o primeiro evangelho. Na ordem cronológica. João 4, 24. O 24 diz assim: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Então nós vemos lá em Gênesis, Deus revelando que Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E aqui nós vemos em João 4 o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E Jesus está dizendo para ela como que a partir dele seria a verdadeira adoração. E ele está dizendo que a verdadeira adoração vem do verdadeiro adorador. E ele diz quem é o verdadeiro adorador, aquele que adora Deus em espírito e em verdade. Isso faz a gente pensar algumas coisas. Por que Jesus disse em espírito, se a gente usa o nosso corpo para ir lá no templo? Se a gente usa o nosso corpo para louvar, para a gente prestar culto? Por que Jesus falou em espírito e em verdade? Maria, Deus nos criou a sua imagem e João disse que Deus é espírito. Então, você, o ser humano, ele é espírito. Ele é a imagem e a semelhança de Deus, que é espírito. Então, nossa essência é espiritual. Nós somos espirituais, um ser espiritual. E este lado nosso, ele é eterno, ele é imortal. Então, por que Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito? Porque o homem, a partir do pecado em Adão, e nós nascemos, na linhagem de Adão. Então o homem na linhagem de Adão nasce morto. O seu espírito está morto, ele é incapaz de adorar Deus vivo, o Deus vivo. Percebe? Porque Jesus disse que precisa ser em espírito, porque o nosso espírito precisa ser vivificado pela presença do Espírito Santo em nós. Então, quando nós recebemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós somos recriados espiritualmente, porque
com o pecado nós morremos. O homem nasceu morto para relacionamento com Deus. E a partir do novo nascimento, ele é recriado. Por isso Jesus disse em espírito. Por quê? Porque nós adoramos a Deus através do nosso espírito, que é habitado pelo Espírito Santo. O homem se relaciona com Deus através do Espírito. Então, olha que interessante isso. É no nosso espírito que se encontra a nossa consciência. Vamos ver Romanos 2,15. É no nosso espírito que se encontra a nossa consciência. Na minha versão diz assim: estes mostram a forma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Isso, viu? Então, na minha versão diz assim: os quais mostraram a obra da lei escrito em seus corações, dando testemunho. Olha, as obras da lei escritas no nosso coração, elas vão dar testemunho juntamente com a consciência, ou nos acusando ou nos defendendo, ou defendendo os seus razoamentos. Muitas vezes a gente fica tentando, arrazoar com a gente mesmo, com os nossos pensamentos. E quando você está fazendo isso, você está usando a sua consciência. Deus criou um conjunto de leis espirituais. E eu digo para vocês que as leis de Deus são imutáveis. E as leis espirituais de Deus, Ele as deixou aqui escrita no seu manual de conduta para nos conduzir, para nos guiar, para nos desafiar a viver a nossa vida do seu ponto de vista. As leis de Deus são imutáveis. Os princípios de Deus são imutáveis. Os valores de Deus são imutáveis. Ninguém, constituição de país nenhum, tem autoridade para alterar as leis, os princípios e os valores eternos do nosso Deus. Foi Deus quem criou. E não tem ninguém acima de Deus para fazer novo. Percebe? Só Deus poderia alterar, ninguém pode alterar. Então, guarda isso no seu coração. Para você ser uma pessoa bem-sucedida, os princípios, os valores e as leis de Deus são imutáveis. Aleluia. Por isso nós podemos ter segurança. Já pensou se hoje fosse e amanhã não fosse? Que segurança. É complicado. Por isso que Deus disse, seja o seu falar sim, sim, não, não, porque qualquer coisa além disso é maligno. Então, qualquer coisa fora dos valores, dos princípios e da lei de Deus é maligna, vem para roubar de você a felicidade. E tem roubado, né? Não de você, Maria, nem de mas de você que está aí no mundo acreditando nessas mentiras que
né? Pregadas por aí. Mas o texto de 1 Tessalonicenses 5:23, além de dizer que nós somos espírito, porque Deus é espírito e Ele nos criou espírito, Ele também nos diz que nós temos uma alma. Guarda isso, Maria. Você a sua essência é espírito, espiritual, mas Deus te deu uma alma. E a alma, ela é formada pela mente, pelas emoções e pela vontade. Vamos ler 1 Coríntios 15:45. Vai falar que nós somos uma alma. Desculpa, nós somos espírito e temos uma alma. E na alma está a nossa mente, as nossas emoções e a nossa vontade. 1 Coríntios 15:45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Amém. Eu tenho uma teoria. Não posso dizer que ela é verdadeira ou falsa, mas eu tenho uma teoria. Deus nos criou espírito, a sua imagem e semelhança, como Ele é. Espírito, Ele nos criou como Ele. Então, nós somos espírito. Mas Ele também nos deu uma alma. E eu acredito, a minha teoria é, que quando Deus fez o boneco de barro, formou ali do pó da terra o boneco de barro, e ao insuflar o fôlego de vida, nós ganhamos a nossa forma deixou de ser ali um maciço, uma estátua, para formar tudo que nós somos. E a minha teoria eu digo o seguinte, que nesse momento desse contato do fôlego de Deus com a matéria, nasceu a alma. E na alma, veio a vontade, as emoções e a mente. Deus fez isso para que nós pudéssemos nos relacionar, termos esse relacionamento interpessoal e pessoal também. Então, com Ele, nós nos relacionamos pelo Espírito, que também atua a nossa alma. Muitas vezes, quando nós sentimos a doce presença do Espírito Santo, nós choramos. Muitas vezes, quando Ele fala o nosso coração, nós também choramos. Verdade. Então, Deus nos deu uma alma para relacionamento, para ter manifestação de emoção, de alegria e de tristeza. E a alma, ela é regida por um conjunto de leis psicológicas. E muitas vezes não, todas as vezes que nós quebramos esse conjunto de leis psicológicas, nós temos problemas emocionais. Nós temos problemas mentais. Muitos daqueles que estão lá nos manicômios, eles estão lá por um conflito mental. Deus não fez a nossa mente para guardar sentimento de culpa, sentimento de vergonha. Quando nós guardamos esses sentimentos dentro de nós,
esse conflito de tortura dia e noite vai causar confusão mental, vai trazer uma crise nervosa. E muitas pessoas estão lá no manicômio porque está guardando na sua mente, na sua alma, sentimento de culpa e de vergonha. Eu fiz um curso de capelania com a Eleni Vassão, uma grande capelã hospitalar, e ela contou-nos que ela fez um trabalho na psiquiatria do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. E lá tinha uma moça de 23 anos. E ela começou a conversar com aquela moça. E ela percebeu que aquela moça estava guardando na alma dela um sentimento de culpa. E na conversa, a moça confessou que ela estava fazendo faculdade e não tinha tempo suficiente, hábil, para poder fazer os trabalhos. E ela estava pagando uma pessoa para fazer os trabalhos dela. Esse sentimento de culpa torturou tanto aquela moça que levou ela lá para aquele manicômio, no Hospital das Clínicas. Aí a Eleni orientou a moça. Vai lá, procura os seus coordenadores e pede perdão e pede tempo para você fazer o seu trabalho. E você vai conseguir fazer. E a moça agiu daquela forma e em poucos dias ela estava fora daquele hospital. E o diretor do hospital chamou a Eleni e falou: o que você fez com a minha paciente? Ela falou: fiz nada. Eu não fiz nada. Ela agiu dentro do princípio de Deus e ela foi liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará até do manicômio. A própria Bíblia diz, né, que ela tem o poder de consertar os caminhos dos loucos. E aí está a prova de que é verdade. E a nossa mente, ela trabalha, né, a nossa alma, ela trabalha com a lógica. Vamos ver uma outra parte do nosso corpo. Assim, agora olha bem, olha que lindo. Assim como através do Espírito nós nos relacionamos com Deus, assim como Deus colocou em nós uma alma, e essa alma, ela é composta de mente, de vontade e emoções, o nosso corpo, ele nos conduz, né? Ele é formado por cabeça, tronco e membro, mas ele nos conduz, ele nos guia através dos sentidos. Olha que lindo! E os sentidos e o corpo é para nós nos relacionarmos com essa parte externa, com os objetos, com os cachorrinhos que a gente tem, que também tem um pouco de emoção da nossa alma. E os nossos sentidos são quais, Maria? Temos o olfato, temos no olfato aqui o paladar, visão, audição, tato. Isso. Então, através dos nossos sentidos, nós temos uma percepção sensorial, né? E Deus deu as leis para governar. E existe um conjunto também de leis físicas para governar todo o universo. Todo o universo. Não é só uma parte do universo, todo o universo.
Mas para fechar essa parte que nós somos espírito, alma e corpo, vamos ler um texto em Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante de qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém. Então a gente vê que a palavra de Deus, ela é mais cortante do que todas as espadas afiadas que pode existir. Essa espada afiada, ela era usada no sacrifício. Os sacerdotes usavam essa espada para separar ali as partes do animal que era sacrificado. E precisava ser realmente muito bem afiada. A espada mais bem afiada que ele tinha na sua casa, ela era usada só para aquilo. Por quê? Porque aquele sacrifício representava Cristo e não podia, tinha que ser perfeito. Os cortes também tinham que ser perfeitos, não podia conter nenhuma imperfeição. E esse texto nos diz que a palavra de Deus, ela faz essa separação, e quando diz que ela faz essa divisão de juntas, ela está mostrando que nós somos matéria. Quando diz que ela divide alma e espírito, mostra que nós temos esse lado imortal, da nossa imortalidade, que é o lado invisível nosso. E também diz que ela é capaz de discernir os nossos pensamentos e intenção do coração. Ele mostra esse lado da nossa alma. Olha que lindo, muito lindo, né? Uhum. Então a nossa vida, ela opera nesses 3 campos distintos, mas eles se influenciam. E a gente tem isso bem visível no nosso dia a dia. Quando nós nos alimentamos muito a nossa alma pelas nossas emoções, quando nós alimentamos muito a nossa alma por aquilo que nós vemos e ouvimos, o nosso espírito fica abatido. Quando nós alimentamos muito o nosso espírito pela palavra de Deus, pela oração e pelos serviços cristãos, nós nos sentimos equilibrados, revigorados. Verdade. Então, embora sejam distintos, eles se interrelacionam, eles influenciam diretamente um ao outro. Então nós precisamos encontrar um equilíbrio, né? Para podermos viver com qualidade de vida, para sermos pessoas bem-sucedidas, mas não desse sucesso profissional ou desse sucesso que conquista coisas, um carro, uma casa, uma roupa, não. Sucesso do ponto de vista de Deus. Então, há certas leis físicas que regem o universo, e estas leis são as leis naturais. E olha que interessante, como você, como eu, como nós estamos contidos no universo, creia você ou não, saiba você ou não a respeito dessas leis, aceite você ou não estas leis, elas regem a sua vida. E se você e eu, nós vivermos contra estas leis, a nossa vida vai se tornar uma vida difícil. Vamos ter problemas. Portanto, se você quer ser feliz,
é importante que você aprenda a respeito dessas leis. Quando nós estávamos no colégio, nós aprendemos qual a primeira lei que nós aprendemos da física? A lei da gravidade, né? E o que diz a lei da gravidade? Ela diz que tudo aquilo que nós soltarmos vai para o chão, cai. A lei da gravidade. Então, irmãos, nessa lei existe também as leis da semeadura, a lei do retorno, a lei da gestação. Salomão disse que há tempo neste tempo, debaixo do céu. Então, se nós queremos ter sucesso, também precisamos atentarmos para este conjunto de leis que Deus deixou para reger o nosso universo. Maria, eu quero, além da lei da gravidade, quero falar também de mais uma lei. Uma lei que as pessoas estão aí tentando deturpar, que é a lei do gênero. Esta lei do gênero, ela indica que tudo tem o seu princípio no feminino e no masculino. Vamos ver Gênesis 1:27. Gênesis 1:27. A lei do gênero indica que tudo tem o seu princípio no macho e na fêmea. Tudo. Aqui diz Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Isso. Então, o mundo está aí tentando deturpar a imagem de Deus. Porque Deus disse que a sua imagem que Ele criou em nós é macho e fêmea. Então, se nós aceitarmos essa ideologia de gênero, como o mundo está pregando, eu me sinto mulher, lá. O rapaz se sente mulher e numa competição, a moça numa disputa. O rapaz não era bom nadador na sua modalidade, mas se sente mulher, foi lá e roubou da moça, que era o primeiro lugar na modalidade dela, ele ganhou o primeiro lugar. E aí eles não estão nem fazendo questão de trazer a verdade para esses jovens. E eu estava pensando a respeito disso. Não existe o exame antidoping, Maria? Né? E para que é o exame antidoping? Para ver se a pessoa não está com nenhum químico, para não estar em vantagem em relação ao outro que não tem. E por que não faz o exame hormonal para ver o gênero? Sim. Faz o exame de hormônio para ver se ela está dentro daquela modalidade feminino ou masculino. Claro. Né? E para ela não ser acusada de falsa ideologia. Mas eles não estão aí interessados nisso. Então, existem essas duas leis e mais outras, tem mais 10 leis naturais que Deus criou e elas são imutáveis. Saiba você ou não, creia você ou não, concorde você ou não com elas, elas influenciam diretamente o seu modo de viver. E se nós violarmos essas leis, nós vamos ter uma consequência correspondente a elas. Como a lei da gravidade. Se eu me atirar por uma janela, eu vou cair. E pode ser que seja uma queda fatal. Seja eu cristã ou não. Seja eu a melhor saltadora de altura ou não.
se eu violar a lei da gravidade, saltando, pulando, me atirando de um prédio, de uma janela, eu estou correndo o risco de morrer. Guarda isso no seu coração. Deus sempre vai operar em harmonia com as suas leis. Deus sempre vai operar em harmonia com as suas leis. Então nós vamos encerrar por aqui hoje, guardando isso no nosso coração, que Deus é fiel e que as suas leis, seus princípios e valores são imutáveis e que Ele sempre vai atuar, vai operar, vai agir em harmonia com elas. Sendo você cristão ou não. Eu vejo que Deus, nesse caso, nesse lado dele de justo, ele age até com justiça com Satanás. Satanás tem o direito de tocar na nossa vida, porque nós damos a ele essa abertura. Deus permite que Satanás toque na gente. Então vamos fechar a nossa vida, vamos blindar a nossa vida, vamos imprimir a nossa vida com as marcas de Cristo, para que nela não caiba as marcas da besta na nossa vida. Amém. Então, na próxima semana eu espero por você, para nós continuarmos e nós vamos ver. Esse foi o homem natural, nós vamos ver o homem espiritual na semana que vem. Amém, amém, amém. Vamos orar? Vamos. Pai, nós estamos aqui sendo expostos às tuas leis, para que elas possam nos julgar. Como disse o salmista, vê se há em nós, ó Deus, algum caminho mau. Vê se há em nós alguma coisa que estamos quebrando, alguma lei que nós estamos violando. E nos guia, Senhor, pelo caminho da justiça. Cria em nós, ó Deus, um coração reto, um espírito aprovado diante do Senhor. E nos abençoa, Deus. Nós queremos ser aprovados, nós queremos ser achados entre aqueles verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Completa essa obra que o Senhor um dia começou em nós. Tua palavra disse que tu és fiel para nos guardar de um modo irrepreensível na nossa mente, na nossa alma, no nosso corpo e também no nosso espírito. Nós oramos e te agradecemos por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Beijo grande, um abraço. Beijo.